Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui nas Sagradas Escrituras, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, resumidamente, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo fome de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E, do modo como já desejamos resistir a Moisés, também eles resistem à verdade. Sabe isso, que nos tempos finais, que nos últimos dias, serão dias difíceis de diversas maneiras. E essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Os últimos dias serão dias difíceis de diversas maneiras, que parece ser o quadro geral da grande tribulação, como já falamos antes. Grande tribulação, últimos dias, grande tribulação. Esse parece ser um composto desses dias finais, segundo o que o próprio Senhor também disse, e há outras passagens das Escrituras que vão dar também alguns insights sobre esse mesmo ponto, embora a expressão grande tribulação não apareça nas passagens e não apareça em outros, mas dizendo que é um quadro dos últimos dias, entendemos que é aquele período, nos últimos dias, últimos dias. Que expressão é essa, últimos dias? Às vezes nós caímos no erro de achar que o último dia se refere apenas aos dias finais. Claro, últimos dias finais, está correto? Mas quando nós lemos lá, por exemplo, no Pentecostes, quando houve o batismo com o Espírito, quando a promessa veio, o Espírito veio, foi derramado sobre aquelas 120 pessoas ou mais ali naquele quadro. E nós vemos que ali eles estavam orando em línguas, uma manifestação que foi treinada pelas pessoas, disseram que eles estavam bêbados, e Pedro toma a palavra e diz: olha, ninguém está bêbado aqui, são só 9 horas da manhã ainda, não é para tanto. Mas o que está acontecendo agora é o cumprimento do que foi profetizado por Joel. Derramarei nos últimos dias, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão vossos jovens, vossos velhos terão visões, sonharão vossos jovens, etc. Também sobre minha serva derramarei o Espírito naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer sinais no céu, na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se tornando em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o glorioso dia do Senhor. Terrível e glorioso dia do Senhor. Uma profecia assim de Joel, que retrata os tempos finais, tanto em seu aspecto, como é que eu vou dizer, abençoado, que é a descida do Espírito, quanto em seu aspecto escatológico, que é o fim dos tempos de fato. As duas coisas. Mas os últimos dias, aparentemente, também demarcam um tempo específico das ações de Deus no mundo. Um tempo do reino. Assim como a própria administração do Senhor, a própria vinda de Jesus, aconteceu naquilo que em Gálatas é chamado de a plenitude do tempo. Uma coisa temos que entender nas Escrituras. Os tempos e as estações do reino de Deus. Tempos específicos em que o Senhor age. E o Pentecostes parece ser um marco de algo reservado para os tempos finais. Já se vão lá 2000 anos praticamente, mas segundo a cronologia dos tempos do reino, são tempos finais. Então, últimos dias é uma expressão que se refere tanto a uma estação do reino, um tempo específico do reino de Deus, que inicia-se com o Pentecoste e com as manifestações do Espírito e do reino de Deus, a ação através da igreja e pela igreja, quanto em relação aos dias que demarcam realmente as ações finais de Deus nesse mundo, que está prestes a terminar, que está prestes a um final catastrófico. Na perspectiva dos apóstolos, os dias finais, aqui nessa passagem, dessa profecia de Joel, se refere realmente a uma estação do reino de Deus, mas eles também tinham a perspectiva de dias finais no sentido mais imediato do termo. E aí dá a entender que, de alguma maneira, eles estavam errados. Porque, às vezes, ele se refere aos dias finais como dias imediatos e, às vezes, como dias, assim, de uma duração um pouco maior, digo assim, para além do tempo deles. Então, por exemplo, nós vemos Paulo falando lá em 2 Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Cristo. Ele diz: nós, os vivos, seremos arrebatados justamente com ele enquanto o Senhor nos ares. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Será que Paulo entendia que ele estaria presente na segunda vinda de Cristo?
nessa passagem? Aqui nessa passagem ele fala, nos tempos finais haverão tempos difíceis. Aqui já dá a entender de um tempo para além da época dele. Então, Paulo parece dar a entender as duas coisas, que ele esperava, talvez, estar presente na segunda vinda de Cristo, vivo, e aqui já dá a entender que era um tempo mais, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais longe em relação ao tempo dele. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, ele diz, filhinhos, esta é a última hora, e como sabemos que é a última hora? Aí ele fala do anticristo, fala que o anticristo está para se revelar, e ele diz, esses já muitos anticristos, por isso entendemos que é a última hora. A manifestação do anticristo e as ações dos anticristos são sintomas da última hora, e João parece dar a entender que a última hora era a última hora do tempo dele. João dá a entender isso. Parece que ele pensava isso. Já Pedro diz, nos últimos tempos virão pessoas, esclarecedores, dizendo, cadê a promessa da segunda vinda? Porque desde que nossos pais morreram, as coisas permanecem como estão. Não dizia que ele ia vir? Cadê? Cadê? Então os zombadores falariam isso. E parece que Pedro coloca essa na perspectiva de um tempo longe em relação à época dele. Então, os apóstolos às vezes dão a entender que esperavam presenciar a segunda vinda de Cristo, e às vezes esperavam que estavam mais para longe. Ou seja, os últimos dias, os tempos finais, na perspectiva dos apóstolos, é colocado em relação ao tempo do reino, quando Pedro menciona a profecia de Joel, um tempo imediato, que talvez eles alcançassem, ou um tempo distante, que se refere realmente aos atos finais de Deus no mundo, e principalmente a um quadro da grande tribulação, que profeticamente diz que os homens se tornarão maus, se tornarão avarentos, jactanciosos, egoístas. A lista é maior do que essa, resumir aqui. Mas uma lista de coisas que expressam o aumento do mal no mundo. Jesus também havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, o aumento da iniquidade, o aumento do mal, do pecado no mundo, seria uma parte profética. Uma outra parte que as Escrituras também dizem, no discurso escatológico de Jesus, também aparecem as catástrofes, os terremotos. Lá em Lucas, por exemplo, o Senhor disse assim que os homens desmaiariam de medo por temor, devido ao bramido do mar e das ondas. Temores com relação ao mar, as convulsões na terra, aumentando catástrofes, terremotos, furacões, epidemias. Esse quadro que nós temos agora, muito aprimorado, porque esse é um sintoma do fim, as coisas piorando de diversas maneiras. Paulo fala só do aspecto moral aqui, mas o aspecto catastrófico aparece nas passagens das Escrituras, aparece no Apocalipse, na figura simbólica das taças da ira. O que nós temos que entender biblicamente, porque isso não é um aspecto visto cientificamente ou geologicamente, é que as ações do homem, de alguma maneira, afetam a Terra e fazem com que a Terra também se convulsione. Porque nós lemos, em primeiro lugar, lá em Gênesis, que o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Quando Adão pecou, ele arrastou a terra para esse pecado e fez com que a terra e o resto da criação fosse afetado e perdesse a sua harmonia. Às vezes nós somos acostumados a pensar que a salvação de Jesus é só para a humanidade. Não. Jesus vai redimir a criação inteira. E quando o Senhor vier, toda a terra será abalada. Então, quando nós vemos assim as pulsações, as coisas acontecendo, nós temos que entender isso, que o pecado do homem afeta a terra. Isaías diz, a terra sacoleja como a rede de dormir, cambaleia como um bêbado. A sua iniquidade pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Uma relação espiritual, como eu disse, não visto cientificamente, não visto geologicamente, em que, de alguma maneira, que nós não captamos em nossa percepção comum, de alguma maneira os pecados do homem pedem uma resposta da terra, e uma resposta catastrófica. Aquecimento global, camada de ozônio, essas coisas são um outro tipo de coisa. Estou falando biblicamente aqui, que são, na verdade, assim, a liberação de Deus das consequências do pecado do homem, na forma, muitas vezes, de epidemias e de tragédias gigantescas que vão acontecendo e que vão piorando cada vez mais. A grande tribulação é esse quadro de taças da ira, simbolicamente, com liberações do juízo de Deus sobre a humanidade.
Daniel e Jesus falaram desse tempo, da grande tribulação, desse quadro que Paulo fala aqui, embora não mencione o nome, mas eles colocaram como um tempo definido, como já falei lá, quando eu comentei sobre Tessalonicenses, que era um tempo indefinido. É um quadro que coincide com catástrofes naturais, com o aumento da iniquidade e com a revelação do anticristo. Todo esse quadro está junto, nas palavras de Daniel e nas palavras de Jesus, principalmente. E são colocados como um tempo indefinido. O Senhor Jesus usa, por exemplo, a figura de dores de parto, que vai se convulsionando cada vez, que vai aumentando cada vez mais, até que veio o Senhor e gere um mundo novo com a segunda vinda de Cristo. Essa figura que Jesus usa, dores de parto, que vão se intensificando cada vez mais, um processo, não um tempo fechado de 7 anos, segundo uma interpretação muito comum da grande tribulação. Na verdade, essa interpretação de 7 anos é tirada de Daniel 9:27, onde fala do povo, de um príncipe que há de vir, e que esse príncipe viria e retiraria a oferta e a oblação, faria um acordo comum por uma semana, e na metade da semana faria cessar as ofertas e as oblações, e que sobre as asas da abominação viria o assolador até que a assolação viesse sobre ele. Isso está lá em Daniel 27, versículo seguinte. Então, esse acordo comum por uma semana é interpretado como um período de 7 anos em que o anticristo se revela. A igreja, no caso, é arrebatada, é um ponto de vista pré-tribulacionista de vista. E a igreja não está mais aqui. Isso eu já falei quando mencionei 2 Tessalonicenses. Vou mencionar de novo como chegava de Apocalipse. Mas essa interpretação de que a grande tribulação vai durar 7 anos é baseada nessa passagem de Daniel 9:27, os versículos seguintes, e também usado como chave hermenêutica a partir de um fato ocorrido lá em Deuteronômio, de quando o povo judeu chegou lá nas margens, nas bordas da terra prometida, e o Senhor enviou 12 espias para que espionassem a terra por 40 dias. E aí foram lá espionar e vieram com aquele relatório deprimente, eles são gigantes, não vai dar certo, aquela coisa toda. E Josué e Caleb foram os únicos assim, que acreditaram na promessa de Deus. O resto murmurou. E aquilo encheu a medida de Deus. E o Senhor prometeu a eles, jurou, na verdade, que eles seriam alvos da ira divina na forma de um juízo em que eles voltariam para trás e andariam pela terra, pelo deserto por mais 40 anos. Estavam ali na vizinhança já de Canaã. Mas voltaram para trás e ficaram 40 anos até que toda aquela geração se acabasse. Morresse no deserto. 40 anos. E o Senhor fez o quê? 40 dias foram os dias que eles ficaram espionando a terra. O Senhor converteu aqueles 40 dias em 40 anos, tomando cada dia por um ano. 40 dias, cada dia valendo um ano, 40 anos. E eu não sei por quê, tomado isso como um tipo de chave hermenêutica que interpreta dias em anos. Por que as pessoas acreditam que a grande tribulação vai durar 7 anos? Tem alguma passagem que fala isso? Como eu já disse, Daniel, quando ele especificamente fala da grande tribulação, ele não fala que vai durar 7 anos. O Senhor Jesus não diz que a tribulação vai durar 7 anos. Não há uma passagem que fale isso. É uma interpretação baseada nessa passagem de Deuteronômio usada como chave hermenêutica e aplicada a uma passagem de Daniel 9:27, onde diz que o anticristo faria, que é interpretado como anticristo, esse príncipe que havia de vir, faria um acordo comum por uma semana. Então, uma semana são 7 dias. Cada dia valendo um ano. 7 anos. Por aí vai. É uma interpretação. É uma interpretação. É até curioso, porque é uma interpretação baseada em Daniel 9:27, sendo que o próprio Daniel, lá no capítulo 12, quando ele fala da grande tribulação, ele fala que vai ser um período de angústia, exatamente como Jesus falou, fala das oposições, do sofrimento que a igreja vai ter, e aquilo que vai ser também um preparo da igreja nesse tempo. Falo isso porque as taças da ira são interpretadas como um período de ira de Deus em que a igreja não passará pela ira de Deus. Essa é a interpretação comum também. Mas a igreja sofre durante a grande tribulação pelas perseguições do anticristo, não por causa da ira de Deus, ou da liberação dos dias de Deus sobre o mundo. São duas coisas diferentes. O quadro geral da grande tribulação inclui todas essas coisas. Dores de parto, convulsões da natureza, perseguição do anticristo, grande apostasia e engano religioso. É um outro componente, inclusive, que está mencionado nessa passagem.
nas figuras proféticas de Janes e Jambres. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também. Porque Janes e Jambres eram figuras relacionadas a um campo religioso, eles eram magos. E nesse campo religioso eles foram convocados pelo faraó para negar aquilo que também, sob um aspecto religioso, era falado por Moisés em relação ao Deus verdadeiro. Então, Janes e Jambres, encabeçando os deuses falsos do Egito, em uma ação tipicamente religiosa de engano, fez com que o faraó se endurecesse. E muito daquilo que existe hoje em dia, como parte da apostasia, como parte do engano religioso, desvia as pessoas da fé. E aqui eu não me refiro apenas aos Janes e Jambres das heresias que estão fora da igreja, mas infelizmente como apostasias de desvio doutrinário, porque isso também Paulo profetizou, que nos últimos dias as pessoas seriam enganadas, dando ouvidos a ensinos de demônios, às distorções das escrituras e ensinos de demônios. Janes e Jambres também estão nisso. Janes e Jambres estão no engano religioso, são parte daquele que compõe o falso profeta, que é a segunda besta lá de Apocalipse 13. Esses enganos virão, se intensificarão nos últimos tempos, em um processo lento. Não em um processo fechado de 7 anos, mas em um processo lento em que as coisas vão naturalmente piorando. E há um dado momento, que nós não sabemos quando, que o anticristo finalmente se revela como o feixe de tudo isso. Porque o aumento da iniquidade, o engano religioso e o mal crescendo no mundo é o campo próprio do homem da iniquidade, do filho da perdição, que vem como anti-messias de tudo isso. O oposto daquilo que Jesus veio. Se Jesus veio para enfeixar ou para reunir em um só corpo os filhos de Deus, o anticristo virá também como feixe daqueles que são os filhos da perdição, daqueles que vão se perder na eternidade. E esse é um tempo escatológico final, em que trará, por causa disso mesmo, por causa desse conjunto, o martírio da igreja, o martírio das duas testemunhas. E é um tempo tão terrível para a humanidade inteira, não só para a igreja, mas para a humanidade inteira, que ele será abreviado de um tempo indefinido. Não vai durar 7 anos, ia durar 14, foi abreviado ficar 14. Não, é um tempo indefinido. E que o Senhor intervirá pessoalmente e terá que abreviar isso nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulos 24 e 25. Amém? Tá? Tudo isso nos tempos finais. Sabe e entende que todas essas coisas vão ser nos tempos finais. Paulo não falou tudo isso, mas entendendo que ele se refere a um quadro tipo da grande tribulação, essas coisas achei por bem de trazer também, para estarmos sempre nos lembrando delas, tá? Entendemos que as Escrituras falam sobre todo esse conjunto de coisas. Versículo 10 a 13, resumidamente. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo ainda está no mesmo tema, certo? E aqui ele recomenda a Timóteo, contrastando-o com tudo isso. Tu, porém, em oposição a tudo isso, você tem seguido o meu exemplo, o meu ensino. Continue nisso. Continue fazendo isso. E essa é a exortação de Paulo ao jovem Timóteo, sendo ele mesmo exemplo para esse jovem. E é até interessante, porque quando acaba, tanto Paulo quanto Timóteo são exemplos para nós todos. Porque se Paulo é exemplo de um crente maduro, daquele que um líder deve ser, daquele que um crente maduro deve ser com relação aos jovens, por outro lado, o próprio Timóteo é um rapaz fiel em sua juventude. E é um exemplo para os jovens também. Aqui temos 2 exemplos. Aqui. A passagem fala só de Paulo, mas eu estenderia a Timóteo também, porque cada um de nós deve ser exemplo para a sua própria geração. Se Paulo é exemplo para os maduros, eu me identifico com Paulo. Por outro lado, Timóteo é um exemplo para os jovens, porque ele também é um rapaz fiel. E aqui ele diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, que é uma possibilidade real. Perseguição é uma possibilidade sempre aberta. O mínimo que um crente vai ter no mundo é zombaria. Um jovem crente no mundo será zombado pelos outros jovens libertinos. Isso é o mínimo que acontece. O mínimo que acontece é você se chamar de bobo por não exercer a malandragem corrente, a malandragem universal do mundo. O mínimo que acontecer é isso, pessoas zombarem e desdenharem da palavra de Deus. Mas, quando fala de perseguição, a expressão específica no original é caçados.
Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão caçados. Essa possibilidade é uma possibilidade real. Quando Paulo escreve isso, a igreja está sendo perseguida. Ou seja, a igreja está sendo caçada, como dá a entender o original. Está em plena perseguição. E ao jovem Timóteo ele fala, fique firme e suporta as dores do evangelho. Isso ele já tinha falado antes, eu quero repetir aqui. As dores do evangelho incluem a possibilidade de perseguição, que é aquilo que veio sobre a igreja primitiva, começando com os judeus, depois num círculo maior, a igreja foi perseguida pelo Império Romano, lá na igreja primitiva, e a igreja de diversas maneiras foi perseguida. Missionários foram pregar em tribos remotas, foram mortos pelas pessoas a quem eles pregavam. Os índios antropófagos, os índios, os povos bárbaros, matavam os missionários muitas vezes. Então essa é uma possibilidade real, ontem e hoje, porque agora, enquanto estou falando aqui, há muitos irmãos sendo perseguidos e mortos. No ano de 2013, por exemplo, havia as missões mundiais, os organismos missionários falaram que havia uma porcentagem de 100 mil cristãos mortos naquele ano. E esse número deve ser mais ou menos perto disso atualmente. Cristãos sendo perseguidos e caçados agora, enquanto estou falando aqui para vocês. Se fosse um grupo, uma minoria, se fossem gays, se fossem mulheres, se fossem negros, haveria uma convulsão mundial. A mídia secular estaria explodindo isso. Mas não. Como são cristãos, a mídia simplesmente silencia. Nós sabemos disso por causa de organismos missionários que reportam isso. Mas pouco se fala disso na grande mídia. A igreja hoje está sendo perseguida. Então, se a igreja foi perseguida ontem, é perseguida hoje, com certeza não será poupada amanhã. Falo isso das pessoas que acham que a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, que a igreja vai escapar. Eu não acredito nisso porque nunca tem sido essa norma. A oração de Jesus é que o Senhor nos guarde do mal, mas não que nós sejamos tirados do mundo. É assim que o Senhor orou lá em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E ser guardado aqui é ser preservado. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Pode ser que tenhamos diante de nós dias de Hebreus, dias do capítulo 11 de Hebreus, onde os crentes são perseguidos, são cerrados pelo meio, são maltratados, andam escondidos, homens dos quais o mundo não é digno. E nessa esteira de pessoas que são exemplos para nós, temos a figura de Moisés, que foi forçado a uma escolha entre ser um príncipe no Egito e viver com todas as benesses de uma posição de honra no mundo, ou abrir mão de tudo isso e sofrer com o povo de Deus. Pode ser que chegamos a uma escolha desse tipo. Ou vivemos bem, ou continuarmos com a nossa teologia da prosperidade, ou sofremos com o povo de Deus. E, infelizmente, haverá evangelhos para pessoas que vão querer acomodar também. Infelizmente, costuma ser assim. Costuma ser assim. O fato é que os homens maus passarão de uma impiedade ainda maior, enganando e sendo enganados, e num crescendo de iniquidade, a igreja será perseguida fatalmente. Já vemos esse processo avançando claramente no mundo. Depois diz lá, finalizando o capítulo, no versículo 14, 17, resumidamente. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Toda a escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, de novo, tu, porém. Aparece muito nessa carta, tu, porém, vai aparecer também em Tito, esse contraste. Tu, porém. Permanece firme. Por quê? Porque ondas bravias vão se avolumando no mundo cada vez mais. E no Timóteo ele é ensinado as escrituras desde a infância. Nós já lemos anteriormente que Paulo menciona a avó Lóide, a mãe Eunice, que segundo aquela determinação de Deuteronômio 11, 19, educaram Timóteo na retidão, educaram Timóteo na palavra de Deus, naquilo que era a palavra de Deus para ele dentro do judaísmo. E agora Paulo é fiel a Deus, continua na mesma fidelidade, aceitando Jesus e sendo um crente, sendo fiéis às alianças, não só a antiga aliança, como tenha sido escrito, mas também a nova aliança em Jesus. E Paulo é esse jovem Timóteo que tem vida com Deus. Infelizmente, acontece também de muitos jovens serem criados desde criança no Evangelho e depois, quando se torna jovem, cai no mundo. Isso, infelizmente, acontece. Mas aqui em Timóteo vemos um jovem que é sempre fiel,
desde a infância é educado por sua avó, por sua mãe, permanece fiel na palavra de Deus. Porque toda a Escritura é inspirada e é ela que nos habilita a toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz que nenhuma profecia vem por vontade humana. Nenhuma profecia é de interpretação meramente humana, porque nenhuma delas veio por vontade humana. As Sagradas Escrituras não são um conjunto assim de escritos poéticos que vieram de escritores muito talentosos, do tipo Dan Brown, coisa parecida. Não. As Escrituras foram recebidas como inspiração divina. Homens fiéis transcreveram a palavra de Deus. Quando Moisés foi lá e recebeu a tábua, as tábuas da lei, ele foi um depositário dessas tábuas da lei. Ele recebeu de Deus, e os homens foram inspirados, mais de 40 autores em um período que vai a mais de 1.500 anos, de diversos lugares, formações de contextos. Essas pessoas todas foram homens inspirados. Não foram homens assim, como é que eu vou dizer? Não foram tomados por algum tipo de espírito, como acontece, por exemplo, no ocultismo, onde as pessoas recebem instruções de espírito maligno por meio de transes, de canalizações e de psicografias. Não. Porque os escritores receberam a palavra de Deus de plena posse de suas faculdades. Eles não foram assim tomados como uma psicografia, tipo de um Chico Xavier, lá encarna lá e fica num transe lá e perde a consciência e flui o espírito através dele. Não. Não há nada que Deus faça, não há nada que Deus faça através do povo de Deus que não passe pelo livre-arbítrio. Isso Deus não faz de maneira nenhuma. Sempre o livre-arbítrio está presente em todas as ações de Deus, em nós e através de nós. Temos que sempre estar concordando e sempre nos colocarmos diante de Deus para sermos instrumentos. A despeito de tudo que fala o calvinismo, não existe uma ação unilateral de Deus em ponto algum. Não existe ações unilaterais de Deus. Monogenismo é uma doutrina não bíblica, porque as inspirações divinas vieram de plena pós das faculdades intelectuais das pessoas, com plena liberdade. Tanto que os eruditos são capazes até de vir os estilos dos escritores que escreveram assim do próprio punho. Eles conseguem perceber o estilo de Paulo, o estilo do escritor de Hebreus. Por quê? Porque a parte humana está presente no livre-arbítrio. Mas a inspiração divina é aquilo que o Espírito de Deus deu a esses homens como palavra de Deus. E a canonização das Escrituras, ou a compilação dos escritos considerados sagrados, como temos agora, é um processo lento que levou muito tempo. Tem levado tempo. E é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, nós costumamos entender a palavra de Deus como algo feito muito tempo depois dos autores. Essa é a nossa percepção mais comum. Mas a percepção é errada. É claro que, do nosso ponto de vista, o último livro canônico tem uns 2.000 anos já. Mas não é bem assim, porque, por exemplo, quando nós lemos na profecia de Daniel, quando ele profetiza sobre as 70 semanas quando ele profetiza sobre as 70 semanas, ele profetiza a partir de uma profecia de Jeremias. Então, para Daniel, Jeremias é a escritura. Ele lê no profeta Jeremias que o cativeiro vai durar 70 anos. E ele, com aquele insight profético, com aquele espírito de profecia, provavelmente, é assim que eu entendo, ele deve ter percebido que havia mais ali naquela profecia do que meramente os judeus voltando para a terrinha deles. Ele deve ter sentido isso de alguma maneira e quis entender mais profundamente o que a palavra do Senhor estava falando ali. E ele ficou 3 semanas jejuando, houve até uma batalha espiritual envolvida, quando Gabriel veio e foi oposto por espíritos das regiões celestes, que não queriam, e levou 3 semanas, e foram as 3 semanas justamente do jejum de Daniel, até que a revelação mais ampla viesse até ele. Daí temos a profecia das 70 semanas. Mas começando de onde? Dos 70 anos que ia durar o cativeiro do povo judeu lá na profecia de Jeremias. E aqui nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes, os números na palavra profética são literais, e às vezes não. Às vezes são simbólicos, expressam mais qualidade do que quantidade. Essas duas coisas nós temos que entender, para não cair naquele erro de fazer essas continhas que se fazem, né? Porque um erro escatológico, por exemplo, que é comum entre os adventistas, é justamente de tomar, como já disse antes, aqueles 2.300 tardes de manhã de Daniel, do livro de Daniel, transformar em ano, naquele esqueminha de transformar dias em ano,
e achar que eram 2.300 anos. E aí vem aquela profecia que começou com William Miller, dizendo que Jesus ia vir em 1843, aí não aconteceu, aí a senhora Ellen White pegou e disse que o santuário era no céu, e até hoje os adventistas têm uma teoria assim, de que o sacrifício de Jesus não está completo, está fazendo ainda, está purificando o santuário celeste. Tudo isso a partir de interpretações erradas de profecias. Nós temos que entender isso. Em livros proféticos, os anos às vezes são literais, e às vezes, eu diria até que a maioria das vezes são simbólicos, expressam mais qualidade que quantidade. Se no caso da profecia de Jeremias eram 70 anos, as 70 semanas já são um escopo profético maior e mais simbólico, já não são a mesma coisa. E Daniel, então, tem essa tremenda revelação, lendo Jeremias no tempo dele como palavra de Deus. Depois nós lemos Paulo, por exemplo, na passagem que eu já citei anteriormente, em que ele fala do sustento do ministério e diz, as escrituras dizem, aí menciona Deuteronômio, não atarás a boca ao boi quando ele trilha o grão. E também as escrituras dizem, o operário é digno do seu salário. O que Paulo está citando aqui? Está citando Lucas. Então, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, o Evangelho de Lucas já é Sagrada Escritura. De Lucas ou de Mateus, os dois usam essa expressão, já há uma Sagrada Escritura dos Evangelhos ali, ou pelo menos do Evangelho de Lucas ou de Mateus ali, que são pessoas contemporâneas de Paulo. Depois, mais um pouquinho para frente, Pedro, na sua primeira carta, na sua segunda carta, aliás, no capítulo 3, versículo 15 a 16, menciona também Paulo em paridade com as Sagradas Escrituras. Uma menção de Paulo, não de um texto de Paulo, mas a menção dos escritos de Paulo considerados como Sagradas Escrituras. Então, o processo de canonização das Escrituras começou no próprio tempo dos escritores. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E se prolongou. Mas quando Paulo estava pregando, por exemplo, em Bereia, os bereanos já tinham a Sagrada Escritura e já crivavam os ensinos de Paulo através das Escrituras. Já eram critérios para eles, para os bereanos. As Escrituras do Antigo Testamento. Porque, de fato, o que aparece no Novo Testamento é uma ampliação do significado daquilo tudo que já havia como palavra de Deus lá no Antigo Testamento. É isso que o Novo Testamento faz. Dar às Escrituras hebraicas, às Escrituras antigas, o seu significado maior e pleno daquilo que acontece, que se concretiza lá no Novo Testamento. Já na Nova Aliança, é assim que acontece. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O fato de nós termos um cânon, hoje em dia, um cânon fechado, por assim dizer, segue aquele mesmo processo que já havia com relação ao Antigo Testamento, porque na época dos apóstolos já havia um cânon das Sagradas Escrituras hebraicas fechado, mas, quanto ao Novo Testamento, lá pelo século II, um tal de Marcião, um herege chamado Marcião, bispo de Sinop, não aquela cidade de Mato Grosso, Sinop devia ser uma cidade lá da Síria, lá no século II ainda, ele começou a dizer, esse bispo de Sinop começou a dizer que havia um cânon, ele pegou um cânon das Escrituras, e esse cânon rejeitava o Antigo Testamento. Por que rejeitava o Antigo Testamento? Porque era a revelação na cabeça dele de um Deus vingador, de um Deus exclusivista, que ele chamava de Jeová, que escolhia um povo em detrimento dos outros. Agora, o Novo Testamento, não. O pai de Jesus é Abba Pai, o pai de Jesus. Esse aí é outro, não é o Jeová do Antigo Testamento. Estou falando que o Marcião falava. Tá? Aí ele rejeitou as escrituras hebraicas, rejeitou tudo que havia de judaico no Novo Testamento, rejeitou as cartas romanas, cartas aos hebreus, as cartas que tinham alguma menção no Evangelho de Mateus, as cartas que tinham alguns escritos que tinham alguma conotação mais judaica ou voltada para os judeus, ele rejeitou. Ficou só com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, algumas até ele tirou mesmo de Paulo, e dizia que Paulo tinha sido o único que entendeu o Evangelho. Então ele tirou qualquer traço judaico e rejeitou parte das Escrituras. Obviamente que isso trouxe uma lama para o resto da igreja, e falou, não, espera um pouquinho, que história é essa? E aí trouxe a necessidade, aí sim, de um cânon considerado sagrado. Nesse sentido, por volta de 170, Irineu propôs uma lista de livros que ele considerava inspirados, muito parecido com o que temos hoje em dia. E houve um processo, porque havia outros livros que se liam nessa época, no segundo e terceiro século, e que algumas pessoas consideravam inspirados, outras pessoas não. E alguns livros, mesmo esses livros considerados canônicos, haviam dúvidas sobre alguns deles, mas havia muito mais consenso
do que discordância quanto a isso. Esse processo foi um processo lento, levou vários séculos. Começou no século II, terminou lá pelo século IV. Digo, até ter uma escritura sagrada fechada, por assim dizer. Mas não foi uma decisão conciliar, não foi o Concílio de Nicéia que decidiu isso, que algumas pessoas erroneamente falam. Não foi uma conspiração também. Teve grupos que pressionaram para ter esse livro e não aquele. Outra bobagem. Eles tinham critérios gerais de canonicidade, que eles seguiram, digo assim, os pais da igreja dessa época, século II, III e IV, e entre esses critérios havia, sim, a proximidade dos apóstolos, se era escrito por alguém dos apóstolos, se era escrito por alguém próximo aos apóstolos, se refletia a doutrina das Escrituras, se havia unanimidade nas igrejas, vários critérios que foram usados para se peneirar aqueles escritos e chegar a um consenso quanto aos livros sagrados. Foi um processo que demorou vários séculos, demorou tempo, até que se fechasse o cano nesse livro que temos aqui. O curioso com relação às teorias de conspiração é que nenhum livro desse cano refletia os enganos da época. Porque havia um livro considerado inspirado por alguns, como o Pastor de Hermas, como Didaquê, como Clemente, Epístola de Barnabé, escritos normalmente do segundo século em diante, que não foram considerados inspirados e que refletiam os erros daquela época. Se haviam grupos pressionando para entrar em algum livro, esses livros provavelmente entrariam, mas não teve nada disso. Eu acredito que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras também inspirou o processo para a sua canonização. Senão não teríamos segurança nenhuma. Certo? O fato é que a palavra de Deus é essa que nós temos, é a única arma de ataque que nós temos, segundo está escrito lá em Efésios capítulo 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, sempre foi, as Sagradas Letras, sempre foi a base, a regra de fé e de prática. Era assim para os bereanos, deve ser assim para nós também. Portanto, irmão, não se deixe desarmar por pastores liberais. Não se deixe desarmar por pastores gurus. Não se deixe desarmar por teorias conspiracionistas com relação às Escrituras. Cuidado e vigia com isso. Porque a nossa espada tem que ser desembainhada. Agora, se ela for enferrujada com algum tipo dessas teorias, ela se torna inútil. Não tenha na mão uma espada enferrujada. Não tenha na mão a capa vazia. Cuidado com ensinos liberais. Cuidado com palavras que, de alguma maneira, lançam dúvidas sobre a inspiração das Escrituras. Ou que deturpam demasiadamente seu conteúdo. Ou que dizem que ela tem que ser atualizada. Ou que ela não vale para hoje em dia. Ou que tinha conspiração. Ou que... Cuidado com tudo isso. Tudo isso é autocrítica. Tudo isso é uma armadilha do diabo para fazer com que as pessoas abandonem a palavra de Deus e assim fiquem desarmados, porque esta é a palavra de Deus, as Escrituras. E isso também deve ser um objeto de nossa vigilância, como todo o resto, porquanto os dias são maus, e neles temos que vigiar sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe, irmãos.